Aleluia! Glória a Jesus. Então, irmãos, na semana passada nós falamos sobre o capítulo 17. Os irmãos que aqui estavam tiveram a oportunidade de ouvir aqui no culto, mas também depois também já está essa pregação no canal, viu? Saiu rapidinho. Agora o pessoal da comunicação conseguiu botar em dia as mensagens. Tá tudo certinho agora. A única que está pendente é essa que está sendo ministrada nessa noite, que vai sair semana que vem. Então, no capítulo 17, nós vimos Jesus orando. O capítulo é conhecido como a oração sacerdotal. Jesus ora pedindo ao Pai, primeiramente, para que Ele restitua a glória que Ele abriu mão aqui na terra, porque Ele ia voltar para o céu. Ele ora pelo cumprimento de tudo aquilo que era o propósito de Deus para a sua vida, e Ele ora também pelos discípulos, pelos 11 que ali estavam naquele momento, mas também por todos aqueles que viriam. Por isso, o tema da palavra da semana passada foi: Jesus orou por nós. Porque Jesus naquele momento, Ele não só ora pelos 11, mas Ele ora por todos aqueles que viriam. Ei, você é um, eu também sou um. Nós somos aqueles que viriam após a expansão do Evangelho, que começou por aqueles 11 homens que impactaram o mundo da época, ao qual esse Evangelho se espalhou e chegou até nós. Amém? Então, dito isso, vamos lá. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: somos todos Barrabás. João capítulo 18, versos 1 diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos, e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Eu estou lendo na versão NVI. Acredito que seja a mesma. Não é a mesma. Essa versão aí é o NVI, a minha. Deixa eu ver, terminado de orar, Jesus, seu vale de Cedrão, isso aí, é o mesmo. Então, aqui diz que após orar, Jesus e os seus discípulos, eles saem daquele cenário que estavam anteriormente. Qual era o cenário? Eles estavam dentro de um cenáculo. A partir do capítulo 13 de João, Jesus começa a dar um ensino realmente de propósito e intensivo para aqueles discípulos que, após a sua ascensão, revolucionariam o mundo da época. Às vezes tranca. Então, agora eles saem daquele lugar que eles estavam confinados, com um ensino individual para eles, né? Secreto, podemos dizer assim. E agora eles vão para um cenário diferente, que era o quê? O jardim. João aqui ele não relata aonde era, mas os outros evangelhos descrevem que era o Getsemane. Então ele passa o vale de Cedron, e esse córrego chamado Vale de Cedron, ele servia de drenagem do templo. Ou seja, havia um córrego de dentro do templo que passava por onde Jesus e os discípulos estavam agora. E eu achei interessante isso, porque eu também não sabia que do altar ali havia um canal que descia até o ribeiro de Cedron, e por esse canal o sangue dos cordeiros da Páscoa escoava. Então, quando Jesus ele cruzou o ribeiro de Cedron, ainda estava vermelho com o sangue dos cordeiros que foram sacrificados. Então isso serviu de lembrete para Jesus
do seu sacrifício. Aí ele continua no versículos 2 e 3, que ele diz assim: ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. A palavra, ela vai afirmar que Judas, ele conhecia aquele lugar. Por quê? Porque Jesus frequentava aquele lugar de forma assídua. Jesus, por vezes, passava até mesmo uma semana naquele lugar. Talvez Jesus dormisse por ali mesmo. Talvez Jesus tivesse um lugar que ele pudesse descansar. Não temos o relato bíblico, não tem nada que diga, mas sabemos que Jesus frequentava aquele lugar e os discípulos muitas vezes iam com ele e sabiam que ele estava lá. Só que aqui é interessante, porque quem é que já viu o filme aqui, Paixão de Cristo, ou relatando a morte de Jesus? Quando a gente vê que os soldados, eles vêm buscar Jesus na hora que ele está no Getsemane, a gente vê poucos soldados, não é verdade? Sim ou não? Os filmes, eles destacam que haviam ali alguns soldados. Só que a palavra destacamento, quanto que representava um destacamento de soldados? Era uma companhia de aproximadamente 600 soldados, ou seja, 1/3 de uma legião romana. Ou seja, quando Jesus disse para aquele gadareno que existia nele uma legião de demônios. Por quê? Porque uma legião de demônios, ela tinha aproximadamente mais ou menos 1.800 demônios. Porque uma legião de soldados romanos continha 1.800 soldados. Então, 1/3 dessa legião romana representava esse destacamento. Provavelmente tivessem ali em torno de 600 soldados. Ou também existe uma outra hipótese. Às vezes a palavra destacamento também ela era usada para 1/3 de uma companhia, ou seja, 200 homens. Então, o mínimo que tinha de soldados naquele momento eram 200, e o máximo que deveria de ter era 600. Não temos uma informação concreta, mas a gente vê que eram muitos para alguém tão inofensivo. Esses soldados, eles deviam fazer parte da experiente tropa romana, que era estabelecida na fortaleza, aqueles caras que eram preparados para a batalha. Ou seja, esses caras, eles ficavam na fortaleza Antônia, que era um lugar próximo ao templo. Mais abaixo eu vou citar novamente esse nome. Então esses oficiais, eles que vieram junto com esse destacamento, com esse número de soldados, eles eram membros da guarda do templo que atuava sob o comando do conselho judaico, ou seja, o Sinédrio. O Sinédrio, ele muitas vezes ele chegava nessas tropas e dava ordem para prender pessoas, porque havia entre eles uma comunicação onde o Sinédrio e Roma se realmente compactuavam, porque o Sinédrio muitas vezes se vendia para Roma. Então, seguindo, nós vamos para o versículo 4 ao 8, que diz assim: Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus
de Nazaré. Respondeu Jesus: eu já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Note que Jesus faz a pergunta por 2 vezes a eles. Ele diz: a quem vocês procuram? Jesus das 2 vezes responde: sou eu esse Jesus. Quando Jesus usava essa expressão de sou eu ou eu sou, ele fazia ecoar aquilo que dizia em Êxodo capítulo 3, versos 14, que era a forma de dizer que ele era o próprio Deus. Quando em uma sarça ardente, queimando, Moisés é chamado, e ele começa a ter um diálogo, e era o próprio Deus que estava naquela sarça. Deus dá uma tarefa, Deus dá uma missão para Moisés, para que Moisés se apresentasse diante de Faraó. E Moisés lá pelas tantas, em meio à conversa, ele diz: mas quem eu digo que me enviou? E ele diz: diga que o eu sou te enviou. Então Jesus mais uma vez aqui fortalece e faz ecoar a expressão de que ele era o próprio Deus encarnado. Só que o que chama atenção aqui é que Jesus, ele chama a atenção para si, ele tira a atenção dos discípulos, ou seja, ele se preocupa até mesmo nesse momento em protegê-los. Quem vocês estão procurando? Ah, nós procuramos Jesus. Sou eu. Então, deixem eles ir. Se sou eu que vocês procuram, não toquem neles. Mas notem que os soldados, quando eles chegam naquele lugar, eles não encontram diferença entre Jesus e os seus discípulos. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Eles não notam diferença ao ponto de chegar e perguntar: quem é Jesus? Eles foram procurando Jesus, mas como que eles não sabiam? Jesus mesmo se apresenta e diz: eu sou ele. A quem vocês estão procurando? O que isso ensina? Isso para mim ensina muito. A forma do líder. Jesus era tão comum por fora, que não sabiam quem ele era. Você já parou para pensar e já notou que, fazendo as tuas leituras, os teus devocionais, os teus estudos, quando você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não há nenhuma descrição ou algo que nós possamos entender ou perceber ou conhecer como que era a forma que Jesus era no seu exterior, como que era a sua aparência, quais eram as suas características. Jesus era alto, Jesus era baixo, Jesus era gordo, era magro, tinha olho azul, tinha olho escuro, seu cabelo era comprido, era curto. Não há descrição. Por quê? Porque Jesus era tão belo por dentro, tão maravilhoso em seu interior, que era isso o que chamava a atenção de todos. Agora eu te pergunto: o que se destaca em ti? O que se destaca em mim? Será algo na minha aparência ou na sua? Será algo que eu tenho, que você tem? Será que eu e você somos conhecidos? Ah, aquele é o cara que tem aquele carro. Essa é a moça que tem aquele celular.
Esse casal é aquele que tem aquele baita casarão. Esse é aquele que é dono daquela empresa. Ou será que alguém lembra de mim, de você, lembra de nós, por sermos mansos, humildes, pessoas que têm um coração ensinável, por sermos pessoas que estão sempre rindo, e rindo não por, que nem tem aquela expressão, eu não fico sorrindo porque nem todo mundo é dentista. Já ouviu essa frase? Não fica sorrindo para mim porque eu não sou dentista. Tem uns que falam assim, não diz? Não tem essa expressão? Então aqui muitos sorriem porque demonstram a alegria do Espírito. Como que eu sou visto? Como que as pessoas te enxergam? Será que nós somos realmente conhecidos por sermos generosos? Por sermos amáveis, por sermos dóceis, pessoas fáceis de relacionar-se, de lidarmos uns com os outros, de lidar conosco? Será que nós somos pessoas que pacificam? Somos pessoas que têm uma palavra branda, temos uma palavra de conselho, de aconselhamento, de incentivo, de ânimo? Será? Ou somos reconhecidos por algo externo? Como esse cara é bonito, como essa mulher é bonita, mas a única beleza que parece e que realmente se destaca é a exterior e não a interna. Isso tem que falar comigo e contigo, que o nosso Deus, o nosso Pai, é aquele que era tão belo por dentro, que ninguém se preocupava com a sua aparência. O que mais chama atenção em você? O que você mais procura que as pessoas vejam? É a tua estética? É a tua aparência? Ou a beleza que está quando você abre a boca? Se o teu Jesus é o mesmo Jesus da Bíblia, nós devemos buscar primeiramente ter essa beleza interior. Jesus era tão comum por fora, que Judas teve que ir lá e dar um beijo em Jesus. Aqui não relata, João não fala sobre isso, mas os outros evangelistas, eles relatam que Judas vem até Jesus, dá um beijo, Jesus diz para ele assim: tu entregas o teu amigo com um beijo? Então ele precisou dar um beijo em Jesus para mostrar: é esse aqui. Ele não tinha uma roupa especial, ele não tinha adornos, ou seja, hoje, escorrentão no pescoço, as coisinhas, anel nos dedos. Nada contra, cada um se veste da forma que realmente sente-se bem, mas que isso não seja a tua principal característica. Não seja o teu cabelo alinhado na chapinha, na régua, não seja o teu tupete ali todo no jeito, não seja a tua roupa alinhada, não seja a tua forma de falar requintada. Se você e eu, muitas vezes por dentro, não temos beleza. Porque aqui dentro é mais importante do que o que está aqui fora. Um coração cheio de Deus, que até uma pessoa que é feia fica bonita. Versículo 9. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus está novamente aqui confirmando que João capítulo 17 versos 12 e João 10, 28, Jesus já havia proferido e tinha dito que ele era o bom pastor, que daria sua vida pelas suas ovelhas.
Versículos 10 e 11. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha só, veja a diferença entre Pedro e Jesus. Ao atacar o guarda, Simão Pedro colocou-se impetuosamente em prática a sua própria vontade. Jesus, ao contrário, submeteu-se voluntariamente à vontade de Deus. Um desembaiou a espada de sua própria vontade, o outro bebeu o cálice da vontade de Deus. Agora, quantas vezes eu e você fazemos como Pedro? Ferimos pessoas fazendo a nossa vontade. Ferimos de que forma? Pegamos uma espada literal? Não. Ferimos com palavras, com respostas violentas, com grosserias, com arrogância. A espada, ela na Bíblia, ela tem um símbolo. A palavra é chamada de espada. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que ela penetra ao mais profundo, fazendo separação entre juntas e medulas. Quantas vezes eu e você ferimos pessoas, até mesmo usando a palavra? Quantas vezes na nossa caminhada nós desanimamos pessoas, muitas vezes usando a palavra, que por detrás está uma intenção carnal e uma vontade própria de mostrar, de confrontar, de revelar que a pessoa não é desse jeito. Pedro aqui agiu guiado por sua vontade, pelo seu senso de justiça, pela pressão do momento. Já Jesus agiu guiado pela vontade de Deus, pela justiça divina, pela paz que excedia todo o entendimento. Há uma diferença. Como eu e você temos nos movido? Todas as vezes que eu e você nos movemos na nossa vontade, irmãos, nós vamos ferir pessoas. A palavra, ela serve para trazer libertação, para trazer cura, para trazer ânimo. E tudo que for inverso, irmãos, realmente não está de acordo com a vontade de Deus. Versículos 12 ao 17. Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Olha só, sempre o sumo sacerdote, ele girava dentro da família. Olha que interessante, que quem estava liderando era Caifás, que era o sumo sacerdote. Mas aonde que eles primeiramente levaram? A Anás. É que nem hoje, muitas vezes, em um governo de uma nação, às vezes tem um fantoche à frente, tem um homem ou uma mulher, seja lá quem for, que está ali, mas quem controla e quem governa não é quem está ali. Existem pessoas por detrás, e assim era aqui. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom
que um homem morresse pelo povo, versículo 14. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está trazendo aquilo que Caifás disse, profetizou, mesmo sem saber, em João capítulo 11, do 49 ao 53, quando ele declara que um homem deveria de morrer por todos. Versículo 15: Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo, que acredita-se que seja o próprio João, ele entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Aqui está a primeira vez que Pedro nega Jesus. Vamos continuar lendo. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. A segunda vez que Pedro nega Jesus. Capítulo anterior, capítulo 14, se eu não me engano, agora eu não anotei a referência. Jesus havia dito para Pedro que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. Versículos 26 e 27 diz assim: um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Está errado essa tradução. Um galo cantou. Aqui cumpriu o que Jesus disse em João, aqui, capítulo 13, versos 38, não foi no 14. E deve ter imediatamente lembrado a Pedro do que havia Jesus predito a ele. E no mesmo instante, um galo cantou. Será que realmente aqui, irmãos, havia um galo? Será que realmente havia um galo ali? Segundo os estudos da época de Jesus, havia uma regra na lei judaica que proibia a criação de aves como aquela na cidade santa, pelo fato delas contaminarem as coisas santas. E tanto na casa de Anás, quanto na casa de Caifás, e até mesmo no sinédrio, não havia um galinheiro, irmãos. Portanto, não poderia ser um animal, não poderia realmente ser um galo. Ou seja, realmente não tinha como ser o galo que cantou,
ou algum tipo de ave parecida, alguma espécie, porque era proibida. Então o que era o cantar do galo, irmãos? O cantar do galo era um nome dado à terceira vigília da noite, da meia-noite até as 3 da manhã. No tempo de Cristo, a noite ela foi dividida pelos romanos em uma contagem de 4 vigílias, que começava a primeira vigília à tarde, a segunda vigília à meia-noite, a terceira vigília na madrugada, e a quarta vigília era cedo, ao amanhecer. Agora olha comigo esse texto, porque a Bíblia explica a Bíblia. Marcos capítulo 13, verso 35. Abre aí, por favor. Marcos 13, versos 35. Olha o que fala as Escrituras. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. O que ele está falando nesse versículo? Volta ali, por favor. Ele está falando de uma cronologia, está falando de uma contagem do tempo, ou seja, da forma que os romanos faziam: a primeira vigília à tarde, a segunda à meia-noite, a terceira na madrugada e a quarta ao amanhecer. Então o cantar do galo estava falando de um horário, marcava a terceira vigília romana, que era da meia-noite até as 3 da madrugada. Então não era o canto de uma ave, era o toque de uma trombeta, que os soldados romanos tocavam e anunciavam a troca do turno. Ou seja, quando chegava às 3 da manhã, tocava-se aquela trombeta. Ou seja, era a troca de turno, era a troca daquela escolta que fazia a guarda da fortaleza de Antônia, que eu falei que ia falar de novo. E acontecia no final da terceira vigília da noite. Ficou claro, irmãos? Porque muitas vezes a gente sai e fala, né? E a gente imagina. O judeu tinha muitas proibições com animais. Não podia comer carne de porco. Não podia comer animais que rastejavam para trás. A galinha é uma delas. Então como é que... Olha como faz sentido a gente entrar no contexto para entender. Porque muitas vezes a gente sai, não tem nada que vai ofender a tua fé, ou que vai realmente te fazer desviar da verdade, tu acreditar que realmente seria um galo. Mas a gente precisa ter amparo bíblico para aquilo que a gente está ouvindo. Amém? Versículo 28. Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estavam amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. O que é pretório, irmãos? Quem é que está vendo Techosen? Aí já deve saber o que é. Techosen fala bastante do pretório. Levaram Jesus para o pretório. O que era isso? Era uma tenda onde o general ele acampava, e ali também tinha um acampamento romano ao redor. Então, durante a Páscoa, um judeu ele não podia entrar numa casa onde houvesse fermento, porque se ele entrasse, ele estaria ritualmente impuro e não poderia celebrar a festa, participar da Páscoa. Então, por isso, nenhum judeu entrava na casa de um gentio que não, realmente para não se contaminar. Aí ele continua do 29 ao 32. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Olha só, irmãos, em nome de uma religião, até a mentira muitas vezes passa a ser verdade para esses caras. Versículo 31.
Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Qual era o tipo de morte? Jesus já sabia a forma da sua morte. João capítulo 12, versos 32 e 33 diz assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que havia de sofrer. O método que seria usado para matá-lo era a crucificação. Havia um outro método também da execução dos judeus, que era o apedrejamento. Mas Jesus foi morto em uma cruz, porque na cruz ele atrairia muitos. E a cruz tem toda uma simbologia de alguém que realmente é crucificado com seus braços abertos. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possam ouvir, os seus braços não estão encolhidos para que não possam alcançar. Esse Deus não é gente. Aleluia. Ele sabe tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele arquitetou todas as coisas para o seu louvor, para o louvor da sua glória. Versículos 33 ao 36. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Que eu tenho a ver com isso? Tipo assim, para mim não me importa, eu não sou judeu. Foram o seu povo e os seus chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus sempre deixou bem claro, irmãos, que embora ele fosse rei, ele não representava ameaça a Roma, porque o seu reino realmente não era dessa terra, não era fundamentado nos valores desse mundo. O reino de Jesus é aquele que é de cabeça para baixo, aonde muitas vezes aquele que quer ser mais importante é aquele que serve a todos, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. É um reino onde que perde é que ganha, aonde morre é que verdadeiramente vive. Versículo 37. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Olha o que ele diz ali: de fato, por esta razão nasci. Ou seja, eu já sou rei desde o nascimento. Eu não sou que nem tu que foi escolhido, Pilatos. Tu foi feito rei agora. Antes de tu ser rei eu já era. Então você é rei. Essa foi a afirmação que interessou a Pilatos. O que Pilatos estava preocupado, ele não estava se importando, se preocupando com os líderes religiosos e muito menos com os judeus. Ele não se importava até mesmo com aqueles que eram loucos, que começavam a se dizer ser Deus naquele tempo. Ele estava realmente preocupado, e o que importava para ele realmente era o quê? O que desafiasse o seu governo, que desafiasse o governo de Roma, a sua soberania como governante, ou seja, que se levantasse um rei rival. Era essa a sua preocupação, em que fosse ele tirado do seu lugar. Só que tem uma parte que diz assim: Jesus diz para testemunhar da verdade.
Ou seja, todos os que são da verdade me ouvem. Sabe de uma coisa? Não esqueça disso. A verdade, ela é o selo de Deus. Se Pilatos realmente quisesse conhecer a verdade, ele teria entendido o que Jesus estava dizendo. Ele teria ouvido a sua voz. Só que realmente ele não estava interessado, pois ele entendia que não precisava de ninguém. Versículo 38. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Será que Pilatos aqui estava sendo verdadeiro, irmãos? Quando ele pergunta e tem interesse de dizer que é a verdade, ele faz a pergunta? Claro que não. Pilatos aqui estava sendo sarcástico. Ele estava debochando. Só que diante dele estava a verdade. Para Pilatos, os soldados, o exército eram a verdade. Roma para ele era a verdade. César para ele era a verdade, que era o imperador. O que a minha mãe foi escolher esse nome? Era isso, o poder político era a verdade. Aí os versículos 39 e 40, e já vamos finalizar. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa? Querem que eu solte o rei dos judeus? Ele faz uma pergunta. Eles em resposta gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Pilatos aqui formulou a pergunta dessa forma: querem que eu solte o rei dos judeus? Ou seja, eu jogo para vocês. Ou seja, a multidão que decide. Ele pensou que eles iriam querer que um homem nomeado como seu próprio rei fosse poupado da morte por crucificação. Pilatos fez como todos os homens fracos. Quando não estão tranquilos em suas consciências, eles tentam fazer a coisa certa, mas que para isso precisem passar por um sofrimento. Então o que ele queria? Queria fazer a coisa certa, mas ele não queria sofrer por isso. Então por isso que ele jogou a decisão para os outros. E aí ele diz, o povo diz: não, ele não. Queremos Barrabás. A multidão rejeitou Jesus e escolheu Barrabás em seu lugar. Pilatos esperava que eles poupassem Jesus, mas a multidão o condenou. Quando a multidão escolheu Barrabás em vez de Jesus, refletiu a natureza caída de toda a humanidade. Só que ainda hoje as pessoas ainda rejeitam Jesus e escolhem outro. Seus Barrabás podem ser os prazeres da carne, podem ser os vícios, podem ser os confortos da vida. Essa escolha é feita todos os dias. Se existe alguém que realmente sabia o que significava Jesus morrer em seu lugar,
Esse alguém era Barrabás. Ele era um ladrão, ele era um assassino, ele era um rebelde, mas foi libertado enquanto Jesus foi crucificado. A cruz que Jesus foi pendurado, elas tinham originalmente as medidas de Barrabás. A cruz era preparada para ele. A cruz foi preparada para mim e para você. Assim como Barrabás, quem deveria estar, quem deveria ser morto no madeiro, seria eu e seria você. Ela tem a nossa medida. Eu e você realmente pecamos. Eu e você realmente precisamos de alguém que nos salve, de alguém puro, de alguém santo. Esse alguém que realmente precisa reconhecer que nada é e que realmente não temos nada bom em nós, que eu e você não temos nada melhor que Barrabás, irmãos. Barrabás era assassino, Barrabás era alguém que realmente era rebelde e ladrão. Nós também viemos de uma natureza pecaminosa, de uma natureza que realmente não pode salvar a si mesmo. Você consegue reconhecer isso? Você consegue perceber que eu e você já estamos no lucro? Pare de murmurar. Pare de reclamar por não ter a roupa que você quer. Pare de reclamar por não ter o corpo que você queria. Pare de reclamar por não ter a casa que você sonha. Pare de reclamar por não ter o trabalho que você acha que você merece. Eu e você já estamos no lucro. O que Jesus fez por nós, nem o teu pai, nem a tua mãe, nem a pessoa que mais te ama foi capaz de fazer. Jesus foi lá e morreu no lugar de Barrabás e também de cada um de nós que somos como ele. Será que isso não é motivo para nós mudarmos? Será que isso não é um forte motivo para nós realmente vivermos o Evangelho? Sabe, aquela comida que muitas vezes você murmura, tem pessoas que dariam tudo para ter ela na sua mesa. Aquela sobra que vai para o teu cachorro, muitas vezes muitos se alimentam aí como se fosse um banquete. A palavra de Deus diz que o povo de Israel ficou 40 anos andando em círculos no deserto porque murmurava. Pedia carne, Deus dava. Pedia pão, Deus dava. Pedia água, Deus dava. As roupas não envelheciam, não deixavam de servir. As sandálias não se rebentavam. Deus provinha todas as coisas e aquele povo continuava. Deixa eu falar uma coisa para ti. Nós somos aquele povo. Não muda nada muitas vezes em nós, que deveríamos já ter uma consciência e um entendimento de gratidão e de generosidade, que muitas vezes ainda estamos vivendo dentro de uma comunidade como se fôssemos individuais, que não conhecemos e não vivemos ainda o porquê do sacrifício da cruz. Nos desculpamos, inventamos história, inventamos desculpas para as nossas mazelas, inventamos desculpa para a nossa falta de vontade de buscar Cristo, falta de amor, falta de entendimento, de vivermos muitas vezes uma graça barata. Eu estou salvo,
Jesus é o meu Senhor, mas não é só para isso que Ele morreu para mim e por você. Ele não sofreu para que eu e você muitas vezes estivéssemos com as pernas para cima, deitado em uma rede, no sol, ou numa sombra, ou uma praia, vivendo uma vida para nós e não para Ele. Será que o sacrifício da cruz não é o suficiente para chocar a nossa fé, para nos fazer reagir, para nos fazer levantar, para nos fazer viver para Ele? Hoje qualquer coisinha vira desculpa, é um friozinho que dá, é uma chuva que cai, é uma visita marcada justamente para cumprir naquela hora, para poder não ir. E a gente vem falar de cristianismo, e a gente vem falar que essa palavra precisa ecoar em lata vazia. Fazemos a nossa própria agenda, se sobrar tempo eu busco a Ele. E deixa eu falar uma coisa, não se engane, gente. O que precisamos realmente pensar é dizer assim: se Cristo não é prioridade na minha vida hoje, não pensa que nós vamos para o céu. Não pensa que se nós não tivermos realmente o entendimento de que Cristo tem que ser o nosso primeiro. Não estou dizendo que todo tempo, em todo momento, nós precisamos sempre, recalcular a rota, olhar para dentro novamente, pedir perdão, reconhecer: meu coração realmente está amando, começando a amar as coisas, amar o mundo e não a Ti. Mas não se engane, aquele que não quer ter tempo com Ele aqui na terra, como é que vai ter tempo com Ele no céu, irmão? Aquele que não prioriza Deus na terra, será que vai morar com Ele no céu? Como é que eu vou querer morar com alguém que eu não desejo? Como é que eu vou querer viver uma eternidade com alguém que hoje, muitas vezes para mim, é só o resto do meu tempo? O resto é só o resto. Eu não sei vocês, irmãos, eu fico chocado, porque muitas vezes eu me deparo com uma palavra como essa, que mostra que alguém que realmente teria tudo para dizer assim: eu não morro por ninguém porque eu sou perfeito, ele não fez isso. Ele realmente morreu pelas minhas debilidades, pelas tuas. Mas não é para você ficar continuando nelas, para mim e para você continuar se desculpando, continuar muitas vezes sem se responsabilizar. O Evangelho, ele é responsabilidade. Quantos querem fazer realmente o reino de Deus avançar, irmãos? Agora eu te pergunto, com a tua posição, será que vai convencer alguém? Será que a tua vida hoje aponta para Cristo? Será que a tua vida hoje mostra que a igreja é gloriosa? Será que realmente a nossa vida aponta que é importante a gente viver uma vida de fé? Realmente viver comunidade? Você responde: eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui para trazer uma coisa para a minha vida primeiramente, dizer que eu também preciso. Mas não só eu, você também. Nós precisamos dar uma resposta. O mundo pergunta: o que é igreja, irmãos? Está cheio de questionamentos. O que é igreja hoje? Porque hoje a igreja se aparece de várias formas. A igreja que é aquela que provê todas as coisas, que apresenta um Deus Papai Noel, um Deus que é bombeiro, que apaga os incêndios. Mas o que menos apresenta, o que menos a igreja apresenta é um Deus que é Senhor, que é Salvador, que é aquele que é o dono de tudo, que é aquele que realmente merece ser adorado, exaltado, que merece que todo aquele que segue após Ele se negue. Não há outra mensagem. A mensagem da cruz é essa. Aqui nesse lugar, eu e você não vamos poder dizer: eu nunca ouvi o Evangelho. Essa é a minha obrigação, como pastor dessa casa, abrir os teus olhos, não só os teus, os meus antes, para que eu e você venhamos a viver uma eternidade com aquele que a gente deseja,
em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?